83% das mortes por homicídio são contra homens. Homens vivem em média 7 anos menos, aposentam 5 anos mais tarde e se suicidam 4 vezes mais. 95% da população carcerária brasileira é homem. Somente 3 entre 10 homens têm o costume de conversar sobre seus maiores medos e dúvidas. Homens sofrem calados e sozinhos. Se você é um desses homens, eu tô aqui para te ajudar. Me chamo Rodrigo Eleutério. Comecei esse canal no YouTube com o intuito de ajudar outros homens a viverem esse mundo onde parece que virou crime ser homem, onde tentam te envergonhar de ser homem a todo momento. O maior motivo que leva os homens a se perderem nessa vida é a falta de propósito. Muitos homens perdidos no mundo sem ter o que fazer, sem ter um motivo quando acordam. Muitos homens se perdem porque o relacionamento acaba, porque perdem um parente, porque uma amizade não dá certo. São inúmeros motivos que levam homens a acabarem com as próprias vidas, a desistirem de viver, simplesmente porque não tinham um propósito correto, porque não colocaram toda a sua energia e sua atenção no local certo. E esse é um dos maiores arrependimentos dos homens, porque quando a gente investe em algo que não dá certo, quando a gente investe em algo que a gente não tem um retorno, a gente se sente muito mal. É um custo irrecuperável para nós homens investir em algo e não vermos retorno daquilo. Você precisa ter algo para que lutar, você precisa ter um objetivo maior na vida, que seja inclusive maior que você mesmo. Um objetivo que não seja somente fútil de, enfim, eu quero ter esposa, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família bonita, que você queira ter isso, mas que esse não seja o seu objetivo de vida, que você não coloque terceiros como os principais objetivos da sua vida, porque terceiros podem ir embora, terceiros podem te abandonar e você se vê sozinho, se vê sem um motivo para viver, porque o motivo que você dava à vida era outro. Eu não acho errado homens terem família, homens criarem seus filhos e cuidarem bem das suas esposas. O que eu acho que está errado é os homens terem somente isso como objetivo de vida. Eu acho que todo mundo está aqui nesse mundo para exercer o seu máximo potencial e acredito que muitas pessoas não sabem disso. Elas compraram a ideia de filmes e livros que a vida feliz é quando você se casar, e quando eles se casam e não tem mais objetivo nenhum, quando o casamento esfria, quando as fortes emoções já não são mais as mesmas e o relacionamento acaba, as pessoas nem pensam nos próprios filhos, que vão ser as pessoas que mais sofreram por aquilo, que deveriam ser o motivo do relacionamento. Você não tem que se envolver com uma outra pessoa, com uma outra ser humano amorosamente se você não tem o intuito de ter filhos. Porque se você tiver filhos e se separar, isso vai gerar um trauma gigantesco na criança. Só que hoje em dia, basicamente, é difícil você encontrar alguém que tenha um pai e uma mãe presente, uma família estruturada e funcional. Você pode se considerar um grande sortudo se você tem somente isso, um pai e uma mãe presente. Só que muitos jovens da minha geração não tiveram pais presentes. Então, faltou aquela lacuna na educação dos jovens. E hoje em dia eu vejo que muitos desses jovens querem ser pais, querem construir uma vida e estão completamente perdidos, porque não foram ensinados a como agir corretamente. Eu sou um desses jovens que por muito tempo me senti completamente perdido, sem saber qual caminho seguir da vida, sem saber o que eu estava fazendo e se o que eu estava fazendo estava certo. Mas eu nunca senti vontade de acabar com a minha vida, por mais grandes que fossem os problemas, eu nunca senti vontade de literalmente encerrar tudo.
Mas teve momentos em que eu simplesmente não sabia o que fazer, não sabia como agir, para onde ir. E foram vídeos assim, vídeos de pessoas que passaram por situações difíceis e progrediram, avançaram e conseguiram alçar voos maiores que eu tô aqui hoje gravando esse vídeo, tentando ajudar outros homens. Você precisa acreditar em algo, nem que seja só em você. Enfim, eu não falo de religião aqui, não digo de Deus, de que você realmente precisa acreditar em algo. Eu nunca me identifiquei com nenhuma religião, mas eu sempre acreditei muito em mim mesmo. Quando os momentos estavam difíceis, quando eu pensava que não tinha mais para onde ir, eu me lembrava de onde eu vim, de todas as coisas que eu já tinha passado e que eu estava de pé e vivo e firme e forte até hoje. Então isso sempre me deu motivação, sempre quando eu tô passando por um momento difícil. Agora eu lembro de quando eu tinha 15 anos, a fase que eu passei e eu superei. Então eu consigo ter essa força de vontade para viver só pensando em mim mesmo, o quão forte eu fui, o quão forte eu tenho que continuar sendo para alcançar meus objetivos. Se você não tem nada a perder, nada pelo que lutar, isso não é algo ruim, é liberdade. Você é livre para arriscar, tomar decisões que, se tivesse dependentes, jamais tomaria. O que eu quero dizer com isso? Quando você não tem uma esposa, não tem filhos, não tem responsabilidades gigantescas, você é livre para arriscar mais. Se aparecer uma vaga de emprego em outro estado, você pode mudar. Se a situação no país estiver insalubre demais, você quiser ir para um outro país, você pode ir. Você não tem ninguém que dependa da sua existência para sobreviver. Você é muito mais... Se você é um jovem que ainda não tem família, não tem filhos, ainda não construiu quase nada, você tem muito mais tempo e liberdade para construir do que um rapaz de 30, de 40 anos que já tem filhos, já tem uma família. Esse rapaz, ele tá muito mais preso. Um pai de família, ele tá muito mais preso nas situações do que um homem livre e solteiro. Os caras tendem a achar que a vida deles acabou porque eles não têm uma mulher do lado, sendo que você vai ver, o camarada tem 20 anos de idade só e preocupado com mulher. Você deveria estar preocupado em conquistar a sua liberdade financeira, a sua estabilidade, conquistar os seus objetivos e o resto será acrescentado. Não dizendo que mulheres e famílias são resto, mas quando você foca em você, as outras coisas vêm. Não pense que a vida tá uma merda porque você tá vendo na rede social todo mundo vivendo melhor que você. Lembre-se que você vive em condições dezenas de vezes melhor do que um rei há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, onde não existia medicamento para nos curarmos de doenças básicas. A gente morria até por pegar uma gripe. A gente não tinha higiene direito, a gente não tinha água canalizada direito, a gente não tinha esgotos. O alimento a gente tinha que ir atrás de caçar o nosso alimento. Hoje a gente tem tantas vantagens, que não tem como você olhar para todas essas vantagens e falar que você vive uma vida pior do que as pessoas no passado. É você que está criando os seus problemas, porque a maioria dos seus problemas básicos já estão resolvidos. Sua segurança vem de você mesmo. Governo nenhum vai te dar isso, polícia nenhuma vai te trazer a segurança que você precisa ter. Você precisa aprender uma luta, você precisa aprender a se defender. Você precisa se armar para caso alguma ameaça maior venha tentar contra a sua vida ou contra a vida dos seus, da sua família, dos que você gosta. Enfim, esse projeto aqui é para tornar homens mais fortes, tornar homens verdadeiramente eficientes em suas áreas e trazer uma autoestima maior para os homens, trazer uma luz diferente. Enfim, eu sei que eu sou muito novo, no alto das minhas poucas conquistas eu tenho pouco a agregar, mas se tem algo que eu tenho dentro de mim e é quase inesgotável, é a minha vontade de ajudar outros homens, porque é isso que eu faço desde novo.
ao meu redor sempre tiveram várias pessoas que precisavam de ajuda e me procuravam por conselhos, mesmo eu não sendo nada, mesmo eu estando em uma situação pior do que eles, enfim. Eu nasci o mais pobre dos meus amigos, mas eu não vou morrer o mais pobre. Deus abençoe, vamos junto nessa.